Espíritos, estou aqui com vocês novamente, Antônio Neto ou Neto Silva, chamem de que quiserem, importante é vocês estarem me chamando. Neto, você sumiu? Não, gente, aconteceu um pequeno acidente. A minha sogra usou-se do seu meio de locomoção, uma vassoura, para matar uma barata que estava nas minhas costas. Barata que só ela viu, né? E ela viu essa barata e lascou o meio de locomoção dela nas minhas costas, mas não foi nada de grave. Eu apenas estou urinando sangue já tem umas 2 semanas, mas já avisei minha esposa. Tem treta nisso aí. Essa velha tá arranjando um jeito aí de que eu vá pro outro lado, pro além, sem que ela assuma responsabilidades a mais penais aqui no meio humano, né? Mas minha sogra à parte, vamos continuando aí com o acidente, com o trágico acidente com jovens do Rio Turvo. Não vou repetir a história para vocês, gente, sobre o Rio Turvo e 57 jovens cheios de vida que perderam a vida voltando da faculdade na região de São José do Rio Preto. Para quem quiser saber a história, está na primeira psicografia de um dos jovens que estava no ônibus, que caiu no rio, que foi uma tragédia muito grande, porque eles não morreram no impacto, morreram basicamente com a água adentrando. Então vocês devem imaginar o sufoco. Então já tem a primeira psicografia de um jovem que estava ali dentro. Já tem essa primeira psicografia. Então vai estar no primeiro comentário esta psicografia, para que vocês saibam a história desses jovens, do que aconteceu e etc. e blá blá blá. Porém, surgiu nesta psicografia, nesse estudo dessa psicografia, um nome, que é da Maura Araújo Javarini. A Maura Araújo Javarini não estava no ônibus. E quando procuraram notícias, porque vocês têm que entender, 59 desenlaces, uma tragédia naquela época, né? Porque hoje fala-se que morreu 300, as pessoas, 300, poucas pessoas, que coisa, né? Então as coisas ficaram um pouco normalizadas, mas não. Naquela época, 1969, 10 pessoas era uma coisa anormal, como para mim continua sendo anormal, porque 59 pessoas, 59 jovens que estudavam, que estavam indo de São José do Rio Preto para outra faculdade, e o ônibus cai no rio, basicamente, e eles não morrem, basicamente, devido ao impacto, e sim ao desespero, a como não sair do ônibus e por aí vai. Eu não vou contar a história para vocês. O link da primeira psicografia está nos primeiros comentários. Surgiu o nome da Maura, né? E a Maura não estava, basicamente, no acidente, mas ela dá a notícia, é a primeira a falar sobre os acidentados e os desenlaçados. Então gerou-se muita curiosidade por parte de Chico e por parte daqueles que rodeavam Chico sobre um sistema, o sistema de ajuda. Aquele mesmo sistema que você, na sua fé, ou na sua, vamos dizer assim, falta de aprendizado, muitas vezes passa por uma situação e fala: um anjo me salvou, um espírito de luz me salvou. E neste caso, quando foi se buscar a história, porque a Maura Araújo ajudou não as pessoas, não aos jovens a sobreviverem, mas aqueles já que estavam partindo daquela súbita asfixia, a desenlaçar de um jeito melhor. Seria basicamente o que vocês tratariam como anjo da guarda. Só que ao buscar a história da Maura em São José do Rio Preto, viu-se que era uma pessoa que tinha retirado a sua vida. Para quem não conhece a história, falo de novo, o link vai estar no primeiro comentário da primeira psicografia, falando também do porquê ela fez isso. Inclusive, foram verificar em cartório
quem tinha poder, porque tinham filhos de médicos nesse ônibus, tinha filhos de juiz, nesse ônibus tinha um filho de juiz, nesse ônibus que foi atrás da história e conferiu tudo certinho no cartório de São José do Rio Preto, inclusive até a data que essa Maura tinha falecido. Então, basicamente, gerou-se muita atenção ao nome da Maura Araújo Javarini, que estava desenlaçada já há muito tempo e estava ali ajudando aqueles que estavam falecendo lentamente por asfixia. E criou-se um grupo de estudo para quê? Para estudar este fato. E logicamente neste grupo de estudo, que foi criado por Chico Xavier, veio a mensagem psicografada de Maura Araújo Javarini, que é intitulada por todos de uma maneira geral, não só ela como outros, quando acontece alguma coisa com você e você pensa, meu Deus, um espírito de luz me ajudou naquele momento porque senão a coisa tinha feia, um anjo da guarda me protegeu. E às vezes simplesmente é alguém que está se redimindo de algum erro por sua conta própria. Então, basicamente, ela era uma pessoa que havia tirado a própria vida, inclusive passado por outros trabalhos de ajuda também em hospitais com doentes terminais em São José do Rio Preto como espírito. Então, vem a mensagem da Maura e ainda sobre o Rio Turvo, porque parentes e mais parentes procuraram Chico Xavier para saber notícia. Foram 59 jovens, gente. Eu acho que eu desconfio bem, apenas 6 escaparam da morte. Então, não contarei a história para vocês. O link da primeira psicografia e o link aonde conta toda a história do Rio Turvo e desse fatídico dia, dessa tragédia imensurável em 1969, aonde tinha jovens talentosíssimos ali, mas na vontade de Deus aconteceu o que aconteceu. Existia ali um espírito de luz que ia contrapartida ao que todos achavam que era o que deveria ser esses espíritos que ajudavam outros a passar por outro plano. Então vem, mediante esses estudos, e é o que eu vou ler hoje para vocês, a mensagem de Maura Araújo Javarini, que não estava no Rio, no ônibus, que não estava viva, mas estava ali presente no momento, ajudando aqueles jovens que passavam por aquela aflição a não viver, a não continuar vivo, porque não havia essa possibilidade, mas sim a desenlaçarem com uma certa prerrogativa, vamos colocar dessa maneira, uma maior facilidade, sem maiores sofrimentos. Isso é o que vocês intitulariam como anjo da guarda ou espírito de luz, o que gerou muita curiosidade, o que gerou muita pergunta. Vamos à mensagem que Chico psicografou da Maura Araújo Javarini. Meus queridos irmãos e irmãs de Rio Preto, especialmente minhas amigas Zilda e Elba. Gente, esses nomes vai estar também nos comentários para vocês saberem quem é. E todos os corações abençoados de nossos núcleos espiritual. Em nome de Jesus, peço a bênção de Deus para nós. Venho rogar-lhes para que façamos, em torno dos nossos queridos irmãos que partiram através das águas do Rio Turvo, uma oficina de trabalho, de prece, de compreensão e de amor. Todos se acham protegidos, resguardados. Alguns têm podido ver os entes queridos de que se separaram violentamente. Entretanto, muitos jazem ainda em tratamento de recuperação, como não podia deixar de ser. Peço-lhes para que as mãezinhas saudosas e os parentes que ainda choram ajudem a eles, pelo serviço do bem, auxiliando-os outros em seu nome. Essas vibrações de fraternidade e agradecimento serão para eles remédio balsamizante. Quando puderem, volverão a falar, a escrever, a confortar os amigos queridos que ficaram do mundo. De mim própria, também voltei ao mundo espiritual em situação dolorosa. Não me creio um espírito feliz, e sim coração de boa vontade que procura servir, a fim de servir na própria restauração.
E eu vou demarcar aqui porque a gente vai voltar nisso, gente. Foram as preces de meu pobre João, unido aos nossos irmãos Antônio Marino e Farid Mussi, através de vibrações de fortalecimento, que me levantaram para restabelecer minhas forças. Comecei cooperando em favor de nossos irmãos no abrigo de tuberculosos, o hospital que comentei com vocês no início do vídeo, gente, que se inclinavam ao suicídio. Tanto quanto na Santa Casa, buscando com todas as minhas pobres forças amparar alguém que estivesse nas sombras do desespero. Nada fiz, meus amigos. No entanto, a migalha que tentava fazer deu-me energias novas. Hoje sou outra. Em nossa terra abençoada de Rio Preto, ainda estou vinculada a deveres que me falam alto ao coração. Ajudem-me, pois, também com o amparo espiritual de vocês. Digo a nossa Zilda que o Celinho está convenientemente amparado e que seu trabalho na creche tem sido para ele esperança e consolação. Gente, Celinho morreu também no acidente do Rio Turvo. Meus amigos, é preciso ajudar, fazer, merecer e realizar. Aproveitem a existência e o sofrimento que eu não soube valorizar. Mais um ponto enorme, uma frase emblemática dela, gente. Aproveitem a existência e o sofrimento que eu não soube valorizar. Voltarei, porém, mais tarde e desejo, qual acontece com vocês, colaborar no bem, para que o bem me favoreça aqui, na vida espiritual, onde cada um vale pelo que fez, habilitando-se com a divina bondade de Deus para fazer o melhor. Não posso continuar, motivo pelo qual deixo a cada um dos presentes o reconhecimento da serva, pequenina e ainda inútil Maura Araújo Javarini. Nos primeiros comentários vocês vão achar mais especificações de Chico e Emanuel sobre a Maura, e agora vem os meus comentários didáticos sobre o que aconteceu e como vocês pensam um tanto quanto vamos colocar assim, distorcido como funciona o mundo espiritual. Bom, gente, aconteceu o acidente, os jovens caíram no rio, colocaram a culpa no motorista, como disse. O link da primeira carta psicografada contando toda a história desse ônibus está aí no primeiro comentário, assim como todas as informações de Manuel e Chico estarão nos comentários também. Aconselho vocês que vejam e saliento primeiramente a primeira coisa que ela fala aqui. Todos nós temos a ideia de que passamos por determinadas situações e quem nunca passou, e quando a gente passa a gente pensa o seguinte: foi um anjo da guarda, um espírito de luz muito grande que me salvou, que me tirou daquilo, que me ajudou. E às vezes não é bem essa verdade. Não estou falando que é uma verdade generalizada. Sim, pode ser. Como não pode não ser. No caso desse acidente, deu-se uma prerrogativa nova numa psicografia de Chico Xavier, quando em vida escreveu a essas famílias. Quem trouxe a primeira informação sobre essas crianças, porque 19, 20, 21 anos, as famílias, foi essa Maura Javarini, que estava ali, basicamente, e ela fala de mim própria. Também voltei ao mundo espiritual em situação dolorosa e foram buscar a história dela. E, como eu contei na primeira carta, ela havia retirado a vida, era casada, não sabia-se muito bem o que acontecia no casamento, e ela retirou a vida. E quando foram buscar a história da Maura, ela comenta nessa carta também que o primeiro trabalho dela, e via-se que era um espírito infeliz, e ela fala na carta aqui, aproveitem a existência e o sofrimento que eu não soube valorizar. E que ela fala que não é um espírito infeliz, que ela é um espírito infeliz, mas um espírito de ajuda, que ela está procurando se redimir. E ela deixa bem claro, ela ajudou vários a que estavam desenlaçando naquela situação fatídica do Rio Turvo a irem para o outro lado com a maior facilidade, sem maiores problemáticas.
Como, Neto? Bom, gente, como? Existem várias maneiras. Se a espiritualidade é capaz, ela pode ter apagado aqueles que estavam sofrendo mais em asfixia, ou vários que não teriam mais chance de sair do ônibus, porque a verdade é que somente 6 conseguiram. Os outros 59 não conseguiram. Então é uma prerrogativa que não é dita de como ela fez isso. Mas a prerrogativa é de que sempre temos alguém a nosso resguardo. E a maioria das vezes, e faz toda a lógica, são pessoas ou espíritos que passaram por aflições aqui na Terra e não conseguiram enfrentá-las e descobriram do outro lado o tão quão o sofrimento que tão é colocado pelo meio espírita que aqui passamos e que temos que passar e que não sabe se valorizar. Sabe por quê? Porque não há sofrimento, não há medo da morte. Há medo de não viver. A verdade é que a nossa vontade de viver nos faz colocar sofrimento e sofrimento para obter o meio de vida na qual é imposta pela sociedade que gera o sofrimento. Mas saber viver gera a felicidade. Então se levanta a questão: somos colocados aqui para sofrer? Não, nós somos colocados aqui para viver e não existe o medo da morte porque a vida é boa. Mas mediante ao fato de querermos viver de determinada maneira, imposta por nós como felicidade ou não, colocamos sofrimento, aflição e desencadeamos uma série de fatores que culminam no fator que levou a Maura a tirar a própria vida e que teve atenuações no seu pós-vida. Um espírito infeliz que procurava se redimir e ficar feliz, que não é um castigo, no caso dela é uma escolha, e 99,9% dos casos é uma escolha de estar aqui, primeiramente em hospitais, ajudando aqueles doentes terminais tuberculosos, lembrando que na época não existia vacina para tuberculose, e posteriormente, não deixa-se claro por que ela estava já ali, naquele acidente, ajudando aqueles jovens, meninos, que não iriam sair do ônibus, que estava lacrado. A partir do momento que um ônibus cai todo fechado, vedado, em um rio, vai entrar água, mas vai entrar devagar. E fica impossível abrir qualquer porta ou janela. A pressão não deixa que isso aconteça. A verdade é que, para você quebrar um vidro de um carro, de um ônibus, debaixo d'água, e eu já expliquei isso várias vezes, as densidades têm que se igualar. A verdade é que, para você abrir uma porta de um carro, de um ônibus, quebrar uma janela ou qualquer coisa com um carro debaixo d'água, tem ar dentro ainda. Ou seja, é impossível, nem o super-homem. Para que isso aconteça, tem que igualar as densidades. Ou seja, os dois têm que estar no mesmo nível de densidade. E para isso acontecer, tem que se encher o ônibus de água ou o carro de água para que você consiga ter as prerrogativas de quebrar o vidro ou abrir uma porta, que senão nem o Superman consegue arrancar a porta de um carro ou um ônibus. Então já não havia mais prerrogativas disso acontecer. O ônibus era lacrado, como são todos os ônibus hoje em dia. Havia uma porta. E provavelmente esses 6 que escaparam, que não desmaiaram no impacto, eram os primeiros ali que estavam perto da porta, que inicialmente, quando foi afundando o ônibus devagar, eles saíram. Os demais não conseguiram. No desespero houve um efeito em cadeia, que na primeira carta foi explicada, um usando o outro como boia. Gente, uma tragédia não, fatos da vida. E ela deixa claro que ela estava ali para ajudar, como outros estavam para ajudar, mas que ela não tem nada de espírito de luz ou de anjo da guarda, muito pelo contrário. A colocando em palavras categóricas, uma penitente que resolveu, na sua infelicidade, no seu espírito infeliz, ajudar ao próximo e confortar-se a si, para que mais para frente, num trabalho longínquo, ela mesma se perdoe pelo que ela fez com ela mesma, aonde ela traça a seguinte linha: aproveitem a existência e o sofrimento que eu não soube valorizar, o que mostra ainda que ela aprendeu muito pouco. Porque a verdade, gente, é que vocês não têm medo de morrer. Vocês têm medo
de não continuar vivendo. Porque a vida em si, independente de todos os problemas, ela é boa. Você tem pessoas que gostam de você, por mais que você não queira ver. E você tem pessoas que você gosta, por mais que você não queira ver. Você tem coisas que você gosta, por mais que você não queira enxergar. Tem de tudo. Você quer viver. A grande questão é como você quer viver. Às vezes, a felicidade não está em como você quer viver, e sim o jeito que você deve viver. E mediante a isso, você coloca o sofrimento, você coloca a aflição. Respondendo a pergunta, e mais uma vez embatendo o meio espírita, como eu faço. Não fomos colocados aqui para sofrer. Não fomos colocados aqui para sermos alvo de flagelação. Nenhum Deus, nenhum Jesus tão amoroso faria isso. O nosso modo de viver e de achar o que é felicidade para nós acaba nos acarretando a colocar peso e sofrimento na nossa vida. E às vezes, para alcançar a determinada facilidade, há sacrifícios. E esses sacrifícios, às vezes, são colocados como a infelicidade ou aflição. Não, simplesmente há caminhos para chegar aonde você quer chegar. E esse sacrifício pode ser denominado sofrimento. Alguns conseguem, e quando chega lá, conseguem entender. Estou hoje feliz, bem aqui desse jeito, porque passei por um monte de coisa ruim. Porque eu coloquei essas coisas ruins no meu caminho para chegar aqui e aguentei. Então hoje eu agradeço tudo de ruim que aconteceu comigo, porque eu cheguei até aqui. E há outros que querem chegar no mesmo lugar e que acontece um monte de coisas ruins e não aguentam. Aí transforma a sua vida em ruim, e parou na metade do caminho, fica mais ruim e acha que tudo aqui é aflição. Não, simplesmente você desistiu mediante ao caminho que você traçou para a sua vida e você arranjou um miado de gato que você não sabe mais por onde sair. Então é lógico que só vai sobrar o quê? Tristeza e aflição. Então você traça o caminho, você coloca a meta na tua cabeça, você coloca como objetivo e vai para frente. Sonhar, você dorme e sonha e deixa isso de noite. Quem vive de sonho é padeiro e padaria, vendendo eles. De dia você acorda, trabalha e faz acontecer. Porque senão você escolhe um jeito de viver mais simples, mais tranquilo e que te traga felicidade sem olhar pelos olhos dos outros, que essa é a verdade. A maioria das decisões que nós tomamos, a maioria dos padrões impostos, é outros que impõem a nós. Do que é bom, do que é bonito e por aí vai. E nessa ânsia de fazer isso tudo, às vezes você consegue isso tudo e continua infeliz, porque não é o que você quer, é o que os outros querem. Então que fique a lição da Maura Javarini e que fique a lição a todos vocês. Às vezes, o espírito que está ali te ajudando é um espírito de luz, mas é um espírito que tem experiência do sofrimento, que é necessária, que adquire o aprendizado para que você não passe o mesmo. E não a fabulosidade espírita de que é um anjo de asas e que solta raios borbulhantes e borboletas pelo fiofó. Não. Às vezes, simplesmente, é um penitente que está procurando se redimir. E não há força maior em ajudar ao próximo do que aquele que conhece o sofrimento do que o próximo está passando porque ele passou. Faz todo sentido. Maiores informações no primeiro comentário. Vai estar a primeira carta para vocês conhecerem a história do Rio Turvo, a primeira psicografia do Rio Turvo, aonde o motorista dormiu, tudo certinho para vocês. O link está aí no primeiro comentário. As notas de Emanuel, as notas de Chico sobre esse estudo estarão também nos comentários. Peço a vocês que deixem um like, compartilhem, não sintam vergonha, não olhem
Ai, o povo da minha família vai achar ruim eu estar compartilhando uma carta de Chico Xavier. E daí? Respondam com amor ou não respondam. Compartilhem, ajudem o próximo. Uma carta é um aprendizado enorme e é uma carta de ninguém. Maura Javarini não jogou bola. Maura Javarini não cantou. Maura Javarini não viveu uma vida saudável. Mas Maura Javarini ajudou 59 jovens a passar para o outro lado e continuou ajudando, posteriormente trazendo informações e trazendo espíritos para consolar o que é de pior ao ser humano, a perca de um ente querido. Há de se convir o que é herói, o que é aproveitador. Ela pode ter cometido vários erros, mas procurou corrigir. Está procurando até hoje corrigir e não nega o fato, tem os pés no chão. Ainda sou um espírito infeliz pelo fato que eu me acometi. Eu coloco um pouco mais. Ela ainda tem traumas que levou ela a tirar a própria vida. Ela não coloca isso explícito, mas eu tenho isso comigo. Então, com esses traumas que levou ela a tirar a própria vida, ela teve mais o fato de fazer isso, né? Chegando a esse ponto, então juntou-se tudo, ela fala bem aqui na carta que achou o consolo, achou a busca por se restabelecer na ajuda ao próximo. E nós não vemos, gente, muito diferente aqui no planeta Terra. Várias mães, vários pais que perdem filhos por acidentes, onde o jovem estava alcoolizado, onde a menina estava alcoolizada, que depois que perdem o filho, acometem-se a trabalhos a orientar outros pais para que não passem por aquilo que eles passaram, porque eles conhecem a dor, eles sabem como ajudar. Então, às vezes, nós temos que dar mais ênfase, mais oração àqueles que vocês chamam de penitentes ou julgam com tanta veracidade. Porque a mão amiga que às vezes vai estar pegando na tua mão e te ajudando, não é exatamente o que você pensa que é. É simplesmente alguém que quer ajudar. E querer ajudar é a prerrogativa, seja lá quem for. Do mais simples à maior estrela que vocês acham que existe no mundo espiritual. Porque do outro lado não há estrelas, não há melhores. Há aquele que quer fazer e quer ajudar. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Uma semana de paz. Lembrando que eu deixei no horóscopo tudo isso que ia acontecer esse mês. Nossas enchentes. Vou entrar com os mapas ao vivo via satélite para vocês se prepararem. Mas nada que vá derrubar vocês e que vocês vão colocar a mão na cabeça e arrancar as cabeças. Nós vamos passar por tudo isso, como já passamos várias vezes e sempre dizendo a vocês com a ajuda do outro lado. Com os anjos, arcanjos, espíritos de luz? Talvez não. Simplesmente com espíritos que já passaram em outras épocas o que nós passamos agora e não conseguiram suportar. E têm experiência hoje e o aprendizado para que nós não nos deixe cometer o mesmo erro que eles cometeram. Olha que beleza que é a espiritualidade. O mal gerando o bem. O mal feito a si no passado, gerando o bem, se uso assim as palavras certas. Sobre a vassourada que eu levei nas costas, gente, não se preocupem. Ela quebrou o meio de locomoção dela, a vassoura, já por aí eu já estou satisfeito, né? Vai ficar sem voar e atentar os outros muito tempo. Mas que não tinha barata? Não tinha barata, não. Ninguém viu essa barata. E outra coisa, para matar um bichinho daquele, não precisa uma violência de uma porretada que dá para esfolar as costelas de uma pessoa, não, né? Então, tem que haver uma verificação muito grande sobre essa força dessa senhora e a maleficência dessa senhora sobre meu pulmão, porque meu pulmão tá meio baleado também, gente. O trem foi meio feio, viu? A vassourada comeu sorta nas minhas costas, que eu acho que não era uma barata. Eu perguntei, era uma barata? Não era uma barata, era um enxame de abelha ou de barata.
Tá, marca até hoje nas minhas costas. Meu Deus do céu, vai ter força sim. Acho que a minha sogra foi criada a espinafre, só pode. Tem que perguntar pro pai dela. Bom, brincadeiras à parte, vou ficando por aqui. Compartilhem o vídeo. Deixem um like. Fiquem todos com Deus. E tenham uma semana de luz e um mês de luz. Bom, e realmente de luz, né, gente? Porque esses apagões aí, torço para que não se tornem constantes. Então, vamos colocar em termos práticos. Que todos nós temos um mês de novembro, dezembro, de luz. E de preferência de luz espiritual e luz elétrica também. Lembrando que tem que economizar, que o trem tá feio, viu, gente? Fiquem todos com Deus. Grande abraço a todos vocês, imortalizando as psicografias que Chico fez em vida. De nada interessa agora para nós as psicografias que ele manda do outro lado. Interessa a ajuda que ele pode fornecer do outro lado, orientando e ensinando outros espíritos a fazerem o que ele fez. É isso que nos interessa. Fiquem todos com Deus.